Minhas irmãs e meus irmãos em Cristo que nos auxiliam como equipe celebrativa aqui na Igreja Auxiliadora, irmãos e irmãs que nos acompanham pela rede social neste domingo, 17º domingo do tempo comum e dia em que nós fazemos uma prece toda especial pelos nossos avós. Nós acompanhamos a primeira leitura da missa, o sonho noturno de Salomão. Deus propõe no sonho de Salomão: pede o que desejas e eu te darei. Salomão era rei, sucessor de Davi. E como rei, ele precisava comandar. Quem está no comando precisa decidir, precisa falar, precisa saber ouvir, precisa saber dizer sim, saber dizer não, precisa ter paciência, precisa muitas vezes saber o tempo certo para dizer a palavra certa. Enfim, quem ocupa uma função de regência e de governo precisa ter sabedoria, pois isso é próprio do rei. E do rei não simplesmente como quem pensa, talvez, no nosso imaginário, o rei sentado no seu trono com uma coroa na cabeça, com uma belíssima capa, com um exército à sua disposição, mas o sentido de regência, de quem precisa comandar. A sabedoria é fundamental. Pois a resposta de Salomão qual foi? Primeiramente, Salomão reconhece a sua condição, ele é rei. Mas um servidor e aprendiz da condição de governante. Ele não se valeu da sua posição para ali ter privilégios pessoais. Depois, ele, consciente da sua condição de rei e como servo de Deus, no meio do povo de Deus, ele demonstra que não é dono desse povo, porque o povo é de Deus. Entendia que a autoridade é um serviço. A autoridade é um serviço. E o objetivo final da autoridade, do serviço, é o bem comum. E aí vem então o pedido de Salomão. Fruto da sua consciência, da sua humildade e da sua condição. Pediu a Deus um coração compreensivo capaz de governar o teu povo, o povo de Deus, e de discernir entre o bem e o mal. A oração de Salomão agradou a Deus, pois ele pediu a sabedoria para praticar a justiça, e Deus então lhe deu um coração sábio e inteligente. Um coração sábio e inteligente. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus, na sua onipotência e na sua bondade, poderia hoje perguntar a cada um de nós. Poderia dizer o nome de cada um de nós. Poderia dizer João, Maria, José, Márcio. O que tu tens a pedir? Peça. O que nós pediríamos a Deus? Ora, se Salomão, por ser rei, tinha a sua responsabilidade de cuidar do povo de Deus, nós temos algo importantíssimo para administrar, para cuidar. A nossa própria vida e o mundo em que estamos inseridos. Temos
que ser cuidadores. Em nosso viver, nós podemos talvez praticar a filosofia do deixa a vida me levar, a vida leva eu, ou talvez a filosofia do quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Mas não importando a filosofia que nós escolhermos, se nós vivermos um pensamento meramente humano ou até mesmo mundano, sem a graça de Deus, nós vamos ter que arcar com as consequências de um fracasso. Porque sem a graça de Deus, nada somos. Salomão nos ensina o que pedir: longos anos de vida, riquezas, a morte dos inimigos? Absolutamente não. Mas pedir a sabedoria para praticar a justiça. Se Salomão, como rei, é inspirador para nossos governantes, que pediu a sabedoria para governar bem, seja um governo público ou privado, e inspira para nós, meus irmãos, o governo da nossa própria vida, nós podemos dizer que a oração de Salomão nos inspira também para todas as situações da nossa vida. Inspira o Papa, inspira o Bispo, inspira a nós padres, inspira os pais de família, inspira os avós no dia de hoje, os netos, inspira os profissionais de todas as áreas a pedir o que a Deus? A pedir sabedoria para poder governar a própria vida, administrar a vida familiar, administrar os seus negócios. Não basta apenas a inteligência, é preciso aprendermos a dobrar os joelhos, a dobrar o nosso coração diante de Deus, para pedir a sabedoria e sabermos usar a nossa inteligência. O evangelista Mateus, que tem relatado para nós esses últimos domingos as parábolas de Jesus, como abnegado pastor da sua comunidade, ensina a partir das parábolas no que verdadeiramente precisamos concentrar o nosso viver. Nos lembra o que disse Jesus, como acompanhamos no Evangelho: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. E continua: o reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Ao encontrar o reino de Deus, a pessoa sente uma alegria muito grande, uma alegria que ninguém vai tirar mais da sua vida. E toma uma atitude, decide o quê? Vender todos os bens e compra aquele campo, ou seja, tudo torna-se secundário, ou consequência do bem maior que foi encontrado, do tesouro, da pérola. E Jesus vai concluindo, dizendo: o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar, que apanha os peixes de todo tipo. E aí os pescadores sentam na praia, quando aquela rede está cheia, e vão lá selecionando os peixes, colocando os peixes bons de um lado, os peixes ruins de outro. E Jesus faz a pergunta: compreendestes tudo isso? A pergunta que Jesus faz, meus irmãos e minhas irmãs, que fez lá para os discípulos e que faz hoje para todos nós, significa: vocês entenderam que o segredo da vida é viver em função da meta a ser alcançada?
E que meta é esta? É a vida eterna. Jesus, ao usar o exemplo do tesouro, vale-se de algo que tem um poder fascinante sobre a imaginação do ser humano. Quem de nós não gastou o seu tempo admirando talvez os filmes de aventura, da caça ao tesouro, de piratas, lendo romances, até desenhos animados? Por quê, meus irmãos? Porque o tesouro encanta. E quantos ficam sonhando, pensando: ah, mas se eu ganhasse um prêmio na loteria, tudo ficaria diferente na minha vida. Se eu ganhasse aquela herança, eu faria bem para tantas pessoas, eu mudaria tudo. Nós cristãos temos que nos dar conta, meus irmãos e minhas irmãs, que um dia que nós nos encontramos com nosso Senhor Jesus Cristo, foi o grande dia da nossa mudança. O dia que nós encontramos o tesouro. E viver como discípulo de Cristo é viver, meus irmãos, curtindo esse tesouro. É viver gastando esta herança que vai terminar na vida eterna. Sim, é isso que nós precisamos nos dar conta. Cristo nos revela o tesouro, o reino de Deus. Jesus nos diz que é necessário vender tudo, abandonar tudo por causa desse único grande bem. O preço do campo é elevado, exige empenhar todas as posses, mesmo sendo modestas. Esse tesouro exige o lance mais alto, o empenho total. O tesouro dá sentido e valor a tudo que está em nossa volta. Assim, por exemplo, meus irmãos e minhas irmãs, o mais importante na vida dos pais não são os filhos. Como não são os filhos? O mais importante na nossa vida é o amor de Deus. E é o amor de Deus que vai dar sentido à vida dos filhos. Porque com o amor de Deus no coração, nós vamos ter um relacionamento puro e verdadeiro com os filhos. Estamos vivendo hoje lembrando de nossos avós. Talvez tantas coisas precisam ser realmente curadas no nosso coração no dia de hoje, em relação aos avós, em relação aos pais. Quem sabe não está na hora, meus irmãos e minhas irmãs, de nós pararmos de nos escondermos atrás de marcas do nosso passado, de coisas que ficaram na história da nossa vida e que são verdadeiros obstáculos que não nos permitem hoje dizer para o vô, para a avó, para o pai, para a mãe, para o filho, para a filha: eu te amo. E alguém poderia dizer: ah, mas padre, se tu soubesse o que fizeram para mim, se tu soubesse o que disseram, se tu soubesse o abandono que eu sofri. Ora, está na hora de nós darmos esse passo, de compreendermos que o tesouro é muito maior que Jesus Cristo e deixarmos que Jesus nos alavanque para irmos em busca desta cura, de buscarmos talvez, meus irmãos e minhas irmãs, aquele apoio da ciência, da terapia, para chegarmos àquilo que realmente precisamos, que é do verdadeiro perdão, para podermos dizer ao outro: eu te amo, eu te perdoo, eu peço perdão. Meus irmãos e minhas irmãs, a pérola que o Senhor Jesus nos dá do seu reino é Ele mesmo. Não percamos isso de vista. Por fim, Jesus fala da pesca. Haverá um fim, um processo seletivo marcado pela misericórdia e pela justiça de Deus, aonde os maus e bons receberão o fim que optaram no tempo presente. Mas onde está então a misericórdia de Deus? Será que o fato de um juízo não se choca com a revelação da face misericordiosa de Deus? Se nós entendemos as parábolas, a nossa resposta será não.
As duas parábolas, a parábola do tesouro, a parábola da pérola, nos revelam a importância do momento presente, do agora da vida, do sentido do nosso viver. E a parábola da pesca revela o fim e o momento presente. A importância do hoje da nossa vida, de acolher a misericórdia desse Deus que tanto nos ama, de permitir que a graça de Deus toque profundamente o nosso coração, a nossa vida. É preciso acolher a graça de Deus e não temer o processo seletivo. E deixar que Jesus pergunte para nós hoje: compreendestes tudo isso? Compreendestes a vida eterna? É hora, meus irmãos, de nós continuarmos firmes no caminho. O tesouro é nosso Senhor Jesus Cristo. Entendermos, meus irmãos, que Ele é o tesouro de nossa vida. Não permitamos que nos roubem a esperança. Nunca nos roubarão a esperança se mantivermos firmes a nossa fé em Jesus Cristo.